Sou o professor Fábio e hoje a nossa aula vai ser sobre indução eletromagnética. Mas antes disso a gente vai ver o conceito de fluxo magnético que a gente vai precisar bastante. O que seria um fluxo magnético? Primeiro, fluxo significa o quê? Movimento. Se eu tenho um fluxo magnético, eu tenho um campo magnético. E o fluxo magnético vai ser o número de linhas que passam dentro de uma espira. Vai estar relacionado a isso. Então a gente sempre vai olhar para dentro da espira, quando o número de linhas aumentar, o fluxo aumentou. Quando o número de linhas dentro de uma espira diminuir, o fluxo vai diminuir. Bom, aqui eu tenho dois campos. O campo 1, que é um campo forte. Por que o campo é forte? Porque as linhas de campo estão juntas. E aqui um campo mais fraco, porque as linhas estão mais afastadas. Coloquei a mesma espira dentro dos dois. Observe que o meu fluxo magnético é maior no campo 1, que ele é mais forte. Então, porque eu tenho mais linhas passando por dentro da espira do que no campo 2. Então, chego à conclusão que o meu fluxo magnético, que é representado pela letra φ, depende do campo magnético. Quanto maior o campo, maior vai ser o meu fluxo magnético. Então, o fluxo depende do campo magnético que vai passar pela espira. Se o campo é forte, o fluxo é forte. O fluxo é grande, né? Diretamente proporcional. Aqui eu tenho um campo em duas visões diferentes, para te ter uma ideia na hora do exercício como vai aparecer. Eu tenho o campo, coloquei uma espira grande e uma espira pequena. Qual que tem o fluxo maior? Tu sempre vai olhar para o número de linhas que passam dentro da espira. Nesse caso aqui, a primeira espira, olha só quantas linhas estão passando por dentro dela. E a pequenininha passa menos. Então o fluxo magnético depende da área. Se a espira é maior, vai ter maior número de linhas passando por dentro dela. Olha esse outro desenho. Eu tenho essa representação do campo entrando. Agora eu tenho uma espira quadrada. A espira pode ser circular, pode ser quadrada, o formato não vai interessar. O conceito é o mesmo. Numa área grande, uma espira grande, eu tenho maior número de linhas atravessando a espira. E numa área pequena eu tenho menos número de linhas. Consequentemente, o fluxo é maior na área 1 e é menor na área 2. Então o fluxo depende da área da espira também. É a segunda grandeza, ó, depende da área da espira. Agora vem a partezinha mais complicada. Olha só, eu tenho um campo aqui e eu tenho a espira nesta posição. E eu vou rotacionar a espira. Olha só, estou movimentando a espira até ela ficar deitada. Se o fluxo depende do número de linhas que passa dentro da espira, nesta posição eu tenho fluxo máximo. Nesta posição não passa linha nenhuma, o fluxo é igual a zero. Então tem que arrumar um artifício matemático para marcar a posição da espira. O que eles inventaram? Um vetor normal. O que é um vetor normal? Normal significa perpendicular, ele está sempre perpendicular à minha espira. Olha só o que vai acontecer, esse vetor normal, ele vai marcar a posição da espira, seria mais ou menos isso. Eu tenho aqui o vetor normal, que seria o pincel, e a espira a minha mão. Conforme eu movimento a minha mão, o vetor normal está sempre perpendicular. O ângulo entre o vetor normal e o campo, olha só, aqui o ângulo é zero, ó. Eu vou chamar assim, ó, alfa igual a 0 graus. Aqui o campo está nesta posição, então existe um ângulo alfa, um ângulo agudo, né, entre 0 e 90 graus. E aqui o campo está aqui, entre o campo e o vetor normal eu tenho 90 graus. Então aqui o ângulo é de 90 graus. Como que eu vou marcar a posição através desse ângulo? Qual é a relação trigonométrica que eu tenho o valor de ângulo zero e me dá o valor máximo nessa relação? E quando é que eu tenho o ângulo de 90 graus e me dá o valor igual a zero? É o cosseno. Cosseno de zero dá 1, que é o valor máximo, e cosseno de 90 dá igual a zero. Então quem vai marcar a posição vai ser o cosseno do ângulo alfa. Então nós vamos ter que a fórmula é φ, né, que é o fluxo, é BA, depende do campo, da área, e depende do cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai me dar o que é a posição da espira. O que é importante o aluno saber? Que esse ângulo alfa é o ângulo entre o vetor normal e o campo. Ó, ângulo alfa é o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético. Isso tem que saber. Outra configuração de exercício é mostrar o campo nesta posição. O xizinho nós já sabemos que o campo está entrando
E aqui eu tenho uma espira. Observe que aqui eu tenho o fluxo máximo. Eu tenho um número de linhas atravessando a espira, que seria o valor máximo. Esse pontilhado é um eixo. Então a espira é como se fosse a minha mão. Eu tenho as linhas, todas elas, atravessando essa espira. Se eu rotacionar ela nesse sentido do eixo, cada vez vai ter menos linha. Então se eu estou nesta posição, eu vou girando, quando chegar aqui o fluxo vai ser zero. Então aqui eu tenho o fluxo máximo, eu girei e aqui o meu fluxo é zero. Eu tenho a variação do fluxo devido à variação da posição, tá? A partir de agora a gente vai começar a indução eletromagnética. E a minha indução eletromagnética vai depender da variação de fluxo que eu já vou explicar para vocês. Então nós temos que o fluxo depende de três coisas. Depende do campo, depende da área e depende da posição, tá? Pode variar mais de uma das grandezas? Pode. Mas geralmente o exercício varia uma só. Então a gente vai ter exercícios que tem variação de campo, vai variar o fluxo. Vão ter exercícios que a área da espira vai estar variando, nesse caso aqui a área dentro do campo está variando, não é? Eu vou ter uma variação de fluxo. E variando a posição também vai me variar o fluxo. Então praticamente é três tipos de exercício. Bom, o que seria a indução eletromagnética? Na videoaula anterior, nós vimos que uma corrente elétrica cria um campo magnético. A indução eletromagnética é o contrário, através de um campo magnético eu quero uma corrente elétrica. Se você está gostando da aula, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online. Na indução eletromagnética, só vai acontecer quando variar o fluxo, vai aparecer uma corrente induzida. A corrente simplesmente aparece quando varia o fluxo. Quem determinou isso foi Faraday. Então nós temos aqui a lei de Faraday. Eu tenho uma espira com um amperímetro, pessoal, uma espira e um amperímetro de zero central. O zero está no centro. Se a corrente circula no sentido, o amperímetro vai para um lado. Se a corrente circula para o outro, o amperímetro marca para o outro lado oposto. Então eu tenho aqui um ímã, norte e sul. Nós sabemos que o campo magnético sai do norte, olha só, o campo magnético ele sai do norte, então vou botar aqui um B, ó, campo magnético ele sai do norte. Observa que esse campo está passando por dentro da espira, isto mostra que eu tenho um fluxo magnético, porque o fluxo magnético está relacionado com o número de linhas que está dentro da espira, e ele percebeu que o ímã parado, a corrente era zero. Simplesmente o ímã parado, a corrente era zero. Quando ele movimentava o ímã, aproximava o ímã, o amperímetro marcava a corrente para um lado. Quando ele parava o ímã, voltava para o zero. Quando ele puxava o ímã, a corrente circulava em sentido oposto. Então ele começou a perceber que movimentando o ímã aparecia a corrente e com o ímã parado ou não. O que está acontecendo quando ele está movimentando? Vamos representar aqui, ó, só aparece corrente induzida no amperímetro quando eu tenho movimento do ímã. Bom, esse movimento faz o seguinte, quando ele aproxima o fluxo aumenta e quando ele afasta o fluxo diminui. Então ele percebeu que a corrente induzida só aparece quando eu tenho variação no fluxo. Tá? Então, para entender a indução eletromagnética, tem que saber esta ordem. Olha só, vai variar o fluxo para aparecer uma corrente induzida. Mas entre variar o fluxo e ter uma corrente induzida, tem algumas coisas no meio que a gente tem que entender. Bom, nós já vimos em circuitos elétricos que uma corrente só existe se tem uma tensão elétrica, não é? Tem uma força eletromotriz, então isso aqui é uma tensão. Tá? A gente chama de força eletromotriz induzida, mas eu vou botar um U aqui só para te lembrar que para ter corrente tem que ter tensão. Então se variar o fluxo aparecer uma corrente, é porque tem uma tensão, tem uma força eletromotriz induzida. E mesmo tendo a força eletromotriz induzida, tu pode imaginar um circuito com uma lâmpadazinha e uma bateria. Se tu abrir o circuito, a lâmpada apaga, porque a corrente para de circular. Quando tu fecha o circuito, a corrente volta a circular, porque nós só temos corrente elétrica quando tem circuito fechado. Então, para mim ter a corrente, além de ter a tensão, que é a força eletromotriz induzida, eu tenho que ter aqui um circuito fechado. Esta é a condição para mim ter a minha corrente induzida. Então, presta atenção.
variou o fluxo movimentando ou aproximando ou afastando, aparece uma força eletromotriz induzida. Isto vai fazer variar o fluxo no passar do tempo. Eu gosto de usar em módulo, vocês vão ver alguns livros didáticos usando o sinal de menos, que é a lei de Lenz que a gente vai ver na sequência. Então, quando é que aparece uma corrente induzida? Quando eu tenho variação de fluxo, porque vai aparecer uma força eletromotriz, que o cálculo é o módulo da variação de fluxo pelo tempo, e se o circuito estiver fechado, vai aparecer uma corrente induzida. Bom, Faraday conseguiu descobrir isso, que através de um campo magnético ele conseguia ter uma corrente induzida. Mas ele não conseguia entender o sentido dessa corrente. E quem determinou o sentido da corrente foi Lenz. Então a gente tem a lei de Lenz, que é uma lei bem complicadinha, que tu tem que prestar atenção. Depois a gente vai ver ela pura aqui, e no próximo quadro a gente vai ver em detalhes assim, vão ver maneiras práticas de tu achar o sentido dessa corrente. Então nós temos o que diz a lei de Lenz, que a gente conhece como a lei do contra, tá? A lei de Lenz diz que vai aparecer uma corrente induzida que produz um efeito contrário àquele que a produziu. O que isso significa? Ela vai aparecer por causa de um efeito. E ela mesmo vai criar um efeito contrário. Ah, não entendi. Presta atenção. O fluxo aumentou, porque tem que variar o fluxo para ter a corrente induzida. O fluxo aumentou. A corrente induzida faz o fluxo reduzir. Ela faz o contra. Ah, mas se o fluxo reduzir, professor, aparece a corrente induzida? Aparece. Daí ela vai fazer o fluxo aumentar. Esta é a lei de Lenz. Então observe o exemplo que nós temos aqui. Nós temos um ímã com norte e sul. Esse ímã se aproximando da espira. O que está acontecendo com esse fluxo aqui? O fluxo está aumentando. Ah, professor, por que está aumentando? Se eu chegar mais próximo, o ímã mais próximo, as linhas estão mais próximas. Então o fluxo aumenta porque eu vou ter um campo maior. O fluxo depende do campo. Então eu aproximando esse ímã, o meu fluxo vai aumentar. Vai criar a corrente induzida que produz o efeito contrário àquele que ela produziu. O que produziu essa corrente? Foi o aumento de fluxo. Então o fluxo vai reduzir. Esse é o primeiro passo. Eu sempre falo para os meus alunos que é uma receita de bolo. Então a corrente induzida apareceu porque o fluxo aumentou. O que ela faz? O contrário, faz o fluxo diminuir. Bom, campo é vetor. Se campo é vetor, o que eu faço para reduzir um vetor? Eu coloco dois no meu sentido ou sentidos contrários? Tu vai me dizer, coloca em sentidos contrários. Então o campo induzido vai ser contrário ao campo que já existe. Então, primeiro passo, aumentou o fluxo, a corrente induzida faz o fluxo reduzir. Cria um campo induzido contrário para ter a redução do fluxo. Desenhei ele contrário aqui, ó. Desenhando ele contrário, esse aqui é o meu campo induzido. Eu vou aplicar a regra da mão direita. Aplicando a regra da mão direita, ó, mão direita, polegar vai ser o sentido da corrente, mas por dentro da espira tem o meu campo, então a minha corrente vai estar nesta posição aqui. Não te preocupa muito que agora no segundo quadro a gente vai pegar alguns macetes, não é que tu vai achar isso aqui direto sem precisar fazer toda esta análise. E eu vou chegar à conclusão que o sentido da corrente é o sentido anti-horário. Tá? Então, dando uma revisada rápida agora, para a gente ver que o fenômeno é complicado. Eu tenho o ímã se aproximando, o fluxo aumentou, criou a corrente induzida, a lei de Lenz faz o contra, faz o fluxo diminuir. Toda vez que o fluxo diminui, o campo vai ser contrário, o campo estava para o lado esquerdo, o induzido é para o lado direito, e aplica a regra da mão direita para saber o sentido da corrente. Nós vimos a parte da lei de Lenz, não é? Que dá o sentido da corrente, mas é bem complicado. Por isso que a gente vai começar com uma dica nesse quadro aqui. Ó. Observe o seguinte, aqui eu tenho a espira e tenho o ímã. E o ímã pode se aproximar ou se afastar. Como é que vai ser o sentido da corrente induzida que vai aparecer na espira? Lembrando para vocês que a lei de Lenz é a lei do contra. Se ela é a lei do contra, presta bastante atenção. Esse ímã está se aproximando com o norte. Se ele está se aproximando, a espira vai fazer o contra, vai repelir ele. Para repelir, vai ter que criar o mesmo polo, norte com norte da repulsão. Então aqui eu tenho o sentido da corrente induzida no sentido anti-horário.
Ah, não entendi. Tem mais chance aqui para entender, não te preocupa. Agora o norte está se afastando da espira. O que a espira vai fazer? Ela é do contra. Se o norte está se afastando, ela vai querer o norte de volta, se aproximar. Para se aproximar, para se atrair, vai ter que criar o polo oposto. Polo sul. Criei um sul aqui, ó, sentido a corrente é no sentido horário, tá? Vamos de novo, ó. Aqui o norte está chegando, cria o norte a espira para mandar ele embora. O norte está indo embora, está sendo repelido, cria o sul para atrair. Sempre ao contrário. O sul está chegando, essa espira vai ter que mandar ele embora. Cria o sul aqui, ó. Cria o polo sul. Sentido da corrente, sentido horário. Lembrando que a lei de Lenz é a lei do contra. Ela sempre cria um efeito contrário àquele que a produziu. Então, se o sul está se afastando, a espira vai querer que ele se aproxime. Para se aproximar, polos opostos se aproxima. Cria o norte aqui. Norte com sul, atração, sentido da corrente, sentido anti-horário. Bom, como é que o pessoal faz assim para memorizar isso aqui? Eu não gosto muito, mas é uma dica que se vem sempre nos cursinhos, é o seguinte, ó, quando tem a aproximação, cria o mesmo polo, norte-norte e sul-sul. E quando o ímã se afasta da espira, cria os polos opostos. Tá? Eu não vou nem anotar, porque eu prefiro analisar na hora. Tá? Que o efeito sempre é o contrário. Por isso que eu trago aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma espira e eu tenho um ímã caindo. Observe que o norte está se aproximando da espira. Como a espira faz ao contrário, o norte está se aproximando, ela vai querer que ele se afaste. Para se afastar, que polo tem que ter aqui? O mesmo polo, porque polos iguais dá repulsão. Então aqui vai me aparecer um polo norte. Ó, vou fazer o Nzinho aqui, ó. O Nzinho, polo norte. E aqui vai me dar o sentido da corrente, que é o sentido anti-horário, tá? Com muita calma aqui, porque é complicadinho mesmo, ó. O norte está se aproximando, está se atraindo, cria aqui um N de polo norte para repelir, sempre ao contrário. Agora aqui tem uma observação, tá? Se esse ímã ultrapassar a espira, passar por dentro da espira, quando ele passar para o outro lado, ó, quando passar para o outro lado, inverte a corrente, sempre, inverte a corrente, vou botar o I, a corrente induzida, ela é invertida. Então tu vai analisar só com o ímã na chegada da espira. Quando passa por dentro da espira, o sentido da corrente vai ser sempre ao contrário. Aqui a gente tem uma situação bem clara, né? Nós temos o campo entrando, e eu tenho uma espira saindo do campo. Observe o sentido da velocidade, me mostrando para onde que a espira está andando. Então eu vou puxar esta espira aqui, e o número de linhas aqui dentro vai ficar cada vez menor. No meu desenho, nesta foto, vamos dizer assim, eu tenho 2, 4, 6, 8. 8, 6, 4, 2. Então o número de linhas aqui dentro está diminuindo, ou seja, o fluxo está reduzindo porque o número de linhas dentro da espira está diminuindo conforme eu estou arrancando ela de dentro do campo. Bom, a força eletromotriz tem uma formulazinha pronta já para ti, que sai justamente dessa aqui, ó. A força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo no passar do tempo. Daqui que ela sai, a gente não vai perder tempo em deduções, então a gente vai multiplicar aqui, ó, BLV. O campo vezes o comprimento da espira vezes a velocidade. A gente tem uma maneira carinhosa de chamar essa formulazinha que diz assim, ó, eu beijo loucamente você, tá? Mas não tem erro, porque vai ter que aparecer as três grandezas para calcular a força eletromotriz. O único cuidado, ó, que geralmente vem em centímetros aqui, e a velocidade vem em metros por segundo. Então eu vou ter que fazer assim, ó, qual é o campo? É 2. Qual é o comprimento? 40 centímetros é 0,4 metros, ó, converti aqui, ó, 40 centímetros, 0,4 metros, vezes a velocidade de 10. Aqui eu vou ter 0,4 vezes 10, dá 4, vezes 2 vai dar 8 volts. Nós sabemos que para ter uma corrente eu tenho que ter uma tensão, eu tenho que ter uma força eletromotriz induzida. Então aqui eu achei a força eletromotriz induzida de 8 volts. O fluxo está reduzindo, porque eu estou tirando essa espira de dentro do campo, o fluxo está reduzindo, vai criar uma corrente induzida que vai fazer o fluxo, o que é? Lei do contra, lei do Lenz. Ela apareceu porque o fluxo reduziu.
Então a corrente induzida vai surgir um fluxo ao contrário, vai ter que aumentar. Esta é a lei de Lenz, o primeiro passo da lei de Lenz que nós aprendemos. Conforme eu tiro ela daqui de dentro, o fluxo diminui, aparece a corrente induzida que faz o fluxo aumentar. Bom, para o fluxo aumentar, o fluxo depende do campo. Para aumentar um fluxo, tem que aumentar o campo. Então o campo induzido vai ter o mesmo sentido. Lembra sempre de vetor. Para mim aumentar um vetor, eu tenho que ter dois no mesmo sentido. Quando eu quero reduzir, são em sentidos opostos. Se eu quero aumentar o fluxo, eu vou ter que criar um campo no mesmo sentido. Qual é o sentido do campo dentro da espira? Porque fluxo só me interessa dentro da espira. É entrando. Eu vou colocar um campo entrando. Esse em vermelho é o meu campo induzido. Olha só como ele está no mesmo sentido. E aqui eu vou aplicar a regra da mão direita. Vem com a mão direita, o campo está entrando, campo induzido, é lógico, e a minha corrente, olha o dedo aqui embaixo, está vindo para o lado esquerdo, aqui está subindo e lá está indo para o lado direito. Está fazendo esse sentido horário. Então a minha corrente vai estar induzida neste sentido aqui, ó. Eu vou fazer de novo a regra da mão direita para te entender, ó. Regra da mão direita, o campo induzido está no mesmo sentido do campo original. Coloco os dedos entrando, na parte de baixo, olha o meu polegar me dando o sentido da corrente para o lado esquerdo, fez a volta, na parte de cima está para o lado direito. Então a corrente induzida está nesse sentido. Outra situação clássica que nós temos de indução eletromagnética é essa aqui, ó. Um campo uniforme, eu botei campo constante, né? O campo está entrando, eu vou ter uma espira entrando nesse campo, correndo com velocidade constante lá dentro e depois saindo. São três situações que eu marquei como situação 1, situação 2 e situação 3. Vamos para a situação 1. Na situação 1, esta espira está entrando, cada vez vai ter mais linhas lá dentro. Então o fluxo está aumentando. Vai aparecer corrente induzida? Sim, toda vez que varia o fluxo, tem circuito fechado, eu tenho corrente induzida. O circuito está fechado para a espira estar fechadinha. Então ele entrou, aumentou o fluxo, apareceu a corrente induzida que faz o fluxo reduzir. Para reduzir, botei ao contrário aqui, ó, para reduzir o fluxo, o campo que vai aparecer tem que ser contrário. Sempre para reduzir o campo é contrário. Se aqui é X, aqui vai ser bolinha do campo induzido. Vou pegar a regra da mão direita, ó, campo saindo, sentido da corrente, sentido anti-horário. Aqui seria a minha corrente induzida no sentido anti-horário. Corrente induzida, certo? A segunda situação, como o campo é constante, a distância entre as linhas é a mesma. Então essa espira vai andar sempre com a mesma quantidade de linhas lá dentro. Se a quantidade de linhas dentro da espira é a mesma, o meu fluxo ele é constante. E se o meu fluxo é constante, significa que a minha corrente induzida é zero. Só existe corrente induzida se variar o fluxo. Se o fluxo é constante, não tem corrente aqui. Na saída, sempre vai acontecer ao contrário da entrada. Se eu já analisei a entrada, eu vou saber o que acontece na saída. Mas para a gente treinar mais, já que o conteúdo é complicado, não é? Vamos analisar novamente. O que está acontecendo com o número de linhas dentro da espira? Está reduzindo conforme ele vai saindo. Então o fluxo reduz. Vai criar uma corrente induzida, ó, a lei de Lenz, que é a lei do contra. Se o fluxo reduziu, a corrente induzida faz o efeito contrário, faz o fluxo aumentar. Toda vez que o fluxo vai aumentar, quando que vetores aumentam? Quando eles estão no mesmo sentido. Então aqui eu vou ter um campo no mesmo sentido, certo? O campo induzido. Que eu vou pegar a regra da mão direita, olha lá, campo entrando, e o sentido do polegar vai me dar o sentido da corrente. Observe que a corrente está no sentido horário, contrário da entrada lá. A corrente induzida vai estar no sentido horário, o sentido da corrente induzida, certo? Bom, uma grande aplicação que nós temos da indução eletromagnética são os transformadores. Os transformadores têm perdas no cobre e têm perdas no ferro. Na física a gente estuda apenas o transformador ideal, ou seja, esse transformador não vai ter aquecimento. Então a energia que vai entrar no transformador vai ser a mesma energia que vai sair. Bom, o lado que nós usamos, a tensão de entrada, nós chamamos de lado primário.
E aonde nós tiramos uma tensão, nós chamamos de lado secundário. Tá? O transformador, um dos mais comuns que tem, é transformar 127 em 220 volts, ou o famoso 110 em 220, ou vice-versa, de 220 para 110. Aqui eu vou pegar uma situação que eu vou entrar aqui com uma tensão de 110 volts para facilitar o nosso entendimento. E eu tenho aqui o número de espiras, que é o enrolamento. Observe que não tem ligação física entre os enrolamentos. Não é? Mas o que acontece? Como o transformador ele vai ser ligado numa corrente alternada, esta corrente vai girar num sentido e no outro. Então ela vai variar o seu módulo, consequentemente vai ter uma variação de fluxo aqui dentro, uma hora num sentido, outra hora no outro. Variando o fluxo nessa segunda espira, vai ter uma força eletromotriz induzida, que é essa tensão no secundário, tá? Então eu entrei com 110 volts e eu tenho um número de espiras, que é o número de voltas da minha bobina, 1000 espiras no nosso exemplo. No outro lado eu tenho 2000 espiras. É regra de 3. Se eu tenho o dobro de espiras desse lado, eu tenho uma tensão na entrada, eu vou ter o dobro na saída. Se eu entrei com 110 volts, eu tenho aqui 220 volts. Ah, professor, se eu entrasse com 10 volts, ia tirar 20, porque o número de espiras aqui é o dobro. Se eu entrar com 50 volts, eu tiro 100 volts aqui. Aí se eu entrar ao contrário, entrar com 220 aqui, lá no outro lado tem a metade. Entrei com 220, eu vou ter a metade, 110. Ah, então o transformador funciona dos dois lados? Funciona dos dois lados conforme a relação de espiras que nós chamamos. Então esta regra de 3, a gente organiza ela da seguinte maneira. A relação entre as tensões 1 e 2 é diretamente proporcional ao número de espiras. Então eu tenho que o 1 dividido por o 2 vai ser a mesma coisa que N1 dividido por N2. Vamos conferir? 110 por 220 dá 1/2. 1000 dividido por 2000 também dá 1/2. Observe que não tem corrente aqui nesta parte aqui. Por quê? Porque o circuito está aberto. No momento que eu largar uma carga aqui, que eu vou representar assim, ó, botar uma carga qualquer no secundário, eu vou ter a corrente no secundário, que eu vou chamar de I2. E aqui eu vou ter a corrente no primário, que nós chamamos de I1. Observe o que vai acontecer com essas correntes aqui. Como o transformador ele é ideal, a potência de um lado é igual à potência do outro. Tu lembra da formulazinha da potência, né? Potência é π, corrente vezes tensão. Então a potência do lado 1 primário vai ser I1, U1. E no lado 2 vai ser I2, U2. Se eu separar a tensão de um lado e a corrente do outro, eu vou ficar aqui U1 sobre U2 é igual a I2 sobre I1. Observe as relações que eu tenho aqui, ó. As relações que eu tenho, que a relação entre as tensões do primário e secundário é inversamente proporcional à relação entre as correntes. O que isso quer dizer que as tensões e as correntes são inversas? Onde eu tenho a tensão maior, eu vou ter a corrente menor, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui a corrente no lado 1, eu vou colocar aqui 10 ampere. Porque daí a potência no lado 1, que é π, fica I vezes U, fica 10 vezes 110. Isto vai me dar 1.100 watts no lado 1. Bom, pelas relações que nós temos de tensão e corrente ser inversamente proporcional, no lado secundário eu tenho o dobro da tensão. Consequentemente, eu vou ter a metade da corrente. Se lá é 10 ampere, aqui vai ser 5 ampere. Então a potência no lado 2, tu pode conferir, vai ser π. A corrente 5 vezes a tensão de 220 volts. Isso também vai me dar 1.100 watts. Confirmando que a potência de um lado é igual à potência do outro, porque o nosso transformador é um transformador ideal.